Olá, concurseiro, concurseira, no ar mais uma dobradinha. Super dobradinha, Laércio, e feliz da vida com os nossos amigos, hein? Sugestões, Sempre envie sugestões. Tatiana Duarte, a nossa colega que recebe as suas sugestões. Estamos processando as ditas e, é claro, oportunamente, dentro dessa combinação de, não diria de fila, seria errado dizer isso, mas de possibilidades, vamos aceitar sua dobradinha. Por favor, continue sugerindo. E hoje vamos trabalhar com um tema caríssimo, abre aspas aí, dentro da humanidade. Nós precisamos pensar isso com carinho. Com toda certeza. Precisamos ver isso com extrema atenção, que é equidade de gênero. Possível termos equidade de gênero? Melhoramos em relação a isso, professor Marlos? Não. E você diz muito bem e sugere de forma excepcional. Gêneros. Ora, probabilidade de que temáticas assim apareçam, inclusive no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. Desde agora, 2015... No ano passado, nós fizemos uma dobradinha exatamente sobre publicidade, hein? Olha aí, as vésperas uma semana antes, né? do Exame Nacional. Gêneros, então você tem feminino e masculino. Perceba, inverti a ordem que não é natural e nem normal, mas a ordem habitual. Não Na escrita confunda. sempre vem o... Olha lá, Mauro dando sinal, não confunda. Muito bem. Sempre vem quem antes, Lércio? Masculino, né? Masculino. Geralmente fala-se do homem, né? Sempre conjuga-se no masculino para depois colocar a mulher na brincadeira. Você diz bem, porque na nossa gramática ele é um tanto quanto machista. Você entra numa sala de aula, não é? E imediatamente... O que você fala? E essa sala de aula pode ter assim, olha, 10 meninos e 30 meninas. Mas você fala sempre alunos. O que você falará? Bom dia, todos estão bem? Mas como assim e como todos? E o cabeçalho? Aluno. Isso. E daí, abre aspas, a. Exatamente. Mas aqui, quando nós abrimos o nosso programa, concurseiros e concurseiras, não colocamos só concurseiros, que em tese seria todo mundo, né? Em tese, mas... Sempre batemos na tecla, porque as mulheres são as que mais fazem concursos. Exatamente. A gente vê isso sempre. E essa questão do gênero é essencial para discutir as relações, você disse bem, de equidade, de comparação, de igualdade. Veja, não é ser mais ou ser menos. É ter o que lhe é direito e em muitas situações será diferente. Não quer dizer que vai ser mais ou que vai ser menos. Homens têm necessidades distintas das mulheres. E, neste caso, não é ser mais e ser menos. Idem para as mulheres, nós temos que pensar nisso. O problema é quando se faz a mesma coisa e até melhor e ganha menos, por exemplo, ou é discriminada. Brincadeira sobre isso. Hoje, nós vamos mostrar alguns índices. Hoje, estamos falando de 2015, a proporção de diferença salarial média entre homens e mulheres, aí homens vêm na frente, porque ganham mais mesmo, é de cerca de 30%. Quase, 29 ponto alguma coisa, 30%. A brincadeira é assim. Arnaldo e Josete foram ao restaurante. Eles constituem um casal. Os dois fazem as mesmas coisas, têm as mesmas funções. E os dois estão ali fazendo a sua refeição. O garçom vem até eles e perguntará: estão servidos? Os dois responderão sim. Então, você, olhando para o homem, né? Você, senhor, o senhor quer a conta em seu nome ou no nome da senhora? Aí vem a reação, no meu nome. Bom, tudo bem, disse o garçom. Eu trarei duas contas, uma em seu nome e o nome da sua senhora. Pode ser? Não, traz uma conta só. Não, eu trarei, o senhor vai entender por que depois. Trouxe duas contas, entregou uma para ele e uma para ela. Ora, ao entregar uma para um e para outra, a diferença da conta dele para a conta dela, é de exatamente 30% a mais. E daí ele disse assim, mas espera aí, eu estou comparando. A minha esposa paga 30% a menos. O garçom responde, pois é, meu senhor, ela ganha 30% a menos, ela tem desconto. E o senhor ganha 30% a mais, então o senhor vai poder pagar 30% a mais. Mas, simples, né? Mesmo nessa história que você está contando, Tânia, minha mulher, temos costume sempre no final de semana ir em algum restaurante, dificilmente, mas dificilmente, e nós temos um trato. Uma vez ela paga, outra eu. Certo. Isso é regra. É um acordo que nós temos. E nunca
a conta vem para ela. Sim, sempre Mas isso é uma coisa machista, como se ela não tivesse condições de pagar. Exatamente. Não é de dar a minha responsabilidade, é de achar que a mulher não tem condições de pagar. Não, ela ganha mais do que eu. Sempre digo, cara, não tô me rebaixando nesse sentido quando ela paga. Mas é um preconceito espetacular. O garçom, ele pensa duas vezes. E mesmo que seja uma mulher que sirva, ela não chega e coloca a máquina na mesa e pergunta quem vai passar a senha. Não, ela já entrega para o homem também. Ela entrega para o homem. Mesmo uma mulher, ela chega e coloca aquela máquina e você percebe que é um hábito que nós vamos demorar. Dá uma olhadinha nesse texto aqui que provocou a nossa fala. Veja aí, ó, BBC Brasil, 25 de julho, e quando o professor Marlos argumentou que pode ser um tema de redação, nós fizemos questão de buscar esse tema um pouquinho antes, porque é um tema que está dentro do espaço para o Enem colocar na prova. Veja ali, ó. Você provavelmente não estará viva. Aqui daí colocaram para as mulheres, né? Você provavelmente não estará viva. Para quê? Para ver a igualdade entre homens e mulheres. Então, BBC Brasil, essa matéria rodou no mundo inteiro, mas estamos pegando aqui uma fonte só, tem aí a discussão, você vê o portão de Brandemburgo lá atrás, isso aqui é em Berlim. Aí continua. Se você tem 20 anos de idade em 2015, suas chances de ver a igualdade de gênero no mercado de trabalho em todo o mundo já são pequenas. Segundo previsões do Fórum Econômico Mundial, será preciso até 2095. Olha que coisa assustadora. Para quê? Para que isso aconteça. Caso continue nesse ritmo que está hoje. Então, vai demorar muito se permanecermos nesta velocidade. É uma projeção de futuro baseado nos dados que temos hoje. Então, o que vai acontecer aqui? Então, o que vai acontecer? Se faz necessário acelerarmos este processo, e a aceleração deste processo vai acontecer se existir o quê? Conhecimento do assunto. Provavelmente, concursos colocarão isso em pauta, porque é uma forma de colocar a discussão do gênero em debate, feminino e masculino, masculino e feminino. Tema redacional. Possível, Lércio. É possível, sim. Para o Enem isso é bastante... Exatamente. E, vamos mais longe... Aliás, talvez ele esteja, só precisa ser sorteado, porque é um sorteio, Justamente. E aqui, só para entendermos, essa matéria que o professor Lércio acaba de mostrar, traz mundo. A possibilidade do mundo. No Brasil, hoje, a diferença média salarial entre homens e mulheres é um pouco mais de 29%. Pouco mais de 29%. E no Brasil, para que mulheres tenham salários iguais aos salários dos homens, provavelmente isto acontecerá em 2085. Esse material, essa projeção do IBGE. Alguns veículos de comunicação, inclusive o jornal Folha de São Paulo, trouxe isso há poucas semanas. Então, no Brasil, a expectativa é que em 2085, somente em 2085, o salário será equiparado. Mas agora vem uma notícia muito ruim. Quanto mais escolarização, professor Laércio, maior é a diferença. A diferença média é de pouco mais de 29%. Porém, quanto mais escolarização tem uma mulher, essa diferença sobe, ela é maior e ela pode chegar a, pasme, 38%. Ou seja, mais escolaridade no Brasil significa menor equiparação, equivalência salarial. É quase uma atitude de Bolsonaro, né? Sim. Uma atitude de Bolsonaro. Esse indivíduo, não sei em que classificação do gênero animal ele pode ser classificado, que pertence à nossa figura sociedade, curiosa. Automaticamente, ele acha que mulher não tem que ganhar mais, ele acha que as empresas não têm que contratar as mulheres, porque mulher engravida ou coisa parecida. Pensando em termos de Brasil, mais dados lá da BBC Brasil. Por favor, coloca lá para nós, Gerson e Michel, no ar. A notícia é um pouquinho anterior, mas ela não mudou os dados, tá? 2014, outubro, aí no dia 28, mês de outubro, Brasil cai 9 posições na igualdade de gênero. Nós não estamos melhorando, a gente está piorando.
Olha como continua para dar base aí para você fazer não só uma redação, como essas informações podem cair em questões de prova. Brasil cai 9 posições em um ranking de igualdade de gênero divulgado por quem? Pelo Fórum Mundial, grupo conhecido pelas reuniões que realiza em Davos, já vi várias pronúncias em relação a isso. Aí continua, o país aparece agora em 71ª posição. Em 2013, nós estávamos na posição 62, isso. Caímos muito, piorou a nossa posição. Aqui tem um mapa dentro dessa página, para depois você olhar com mais tempo, os países com maior igualdade. Veja lá, Islândia, espetacular, né? Noruega, Dinamarca, e olha que coisa engraçada, Ruanda, aí vem Sim. Filipinas, né? Aí Finlândia, Suécia, Nicarágua, olha na América Central, mas na América, Irlanda e Bélgica. Só temos a Nicarágua para nós aqui na América. E você pode transitar, estou dando uma dica para você poder olhar. Olha, quando eu passo o cursor por cima, você vê o nome do país. Ó, por exemplo, aqui tem o Sudão do Sul, que é o país mais novo a ser criado no mundo, portanto não tem dados. Olha a Etiópia aqui no chifre da África. México. Olha, o México aqui, ó. Então, na posição 80, olha os Estados Unidos, posição 20, 19 o Canadá, está melhor que os Estados Unidos. Olha aqui a Espanha, 29. Argentina, 30. Olha, os hermanos estão bem, hein? Sim. Que inveja dos hermanos. Olha aqui, ó, Honduras, Nicarágua, que eu falei anteriormente. Aqui está El Salvador, África do Sul. Veja que a África do Sul é bem melhor do que o Brasil. Com toda certeza. Olha aqui, ó, Moçambique. Então, você pode transitar nesta matéria, vai dando uma olhadinha, focalize, é uma forma de você mentalizar. E aqui tem os dados do Brasil. Ó. Nesse índice, a pontuação caiu, né? E veja, ele vai até 1000. Quanto mais próximo do 1000, melhor. De 656, 649. Daí e vai seguindo esse dado. O Brasil anota participação, oportunidade econômica, a educação, a capacidade política, saúde, sobrevivência e assim por diante. O que é muito ruim, né, nesses dados todos, nessa beleza de matéria, que é a infografia. E você que presta concurso, você que faz concurso público de maneira geral, você que participa de processos seletivos, precisa aprender a ler infográficos e conviver com eles diariamente, em jornais, em sites e também os olhar semanalmente em revistas, porque eles são maravilhosos, não é? Sim. O IBGE... A infografia... O IBGE é a melhor página de infográfico que esse país tem. Porque, de qualquer maneira, se você pode olhar a Folha de São Paulo, você pode olhar a Veja... O que quiser. Mas, de qualquer maneira, a fonte é o IBGE. Veja primeiro nele. Veja primeiro no IBGE que ela não foi feita uma leitura deste ou daquele pensamento. Eu salvaria, você como concurseiro, concurseira, salvaria no meu computador, no meu desktop, já o endereço do IBGE. E vou acompanhando o IBGE como o meu jornal diário. Tem vários links para que você olhe todos os dias. Lá tem os dados sobre equidade de gênero. A BBC, para ter feito essa matéria, ela pegou os dados mundiais do IBGE de cada lugar do mundo e daí foi no IBGE do Brasil e fez a mesma coisa. Agora, você poderia ter olhado isso antes com atenção. Por quê? As nossas aulas aqui são umas dicas, é uma dica para você ampliar a sua habilidade, mas também é uma dica do dia a dia de estudo. Do cotidiano de atividades. E aí, nesse contexto, falava há pouco, então, justamente, Brasil com esse quadro, que é um quadro triste, sem dúvida nenhuma. Há duas outras informações, então. A primeira já dei para você, exatamente a questão. Quanto mais escolaridade, maior é a diferença. Ou seja, muito ruim isso. E uma outra situação. O Brasil ocupa as piores posições em comparativos com países similares quando pensamos em mulheres liderando. Ou seja, imagine a sigla, né? CEO, que é a cabeça pensante, é o chefe, é o poderoso. Quem exerce a função de CEO na maioria das empresas? Homens. Mulheres ocupam no Brasil sequer 8% das empresas, embora muitas delas em outras façam a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, com as mesmas responsabilidades que outros dirigentes, mas não estão na linha de frente.
Então, dois aspectos. Não se confia na mulher para uma liderança, por isso ela ocupa menos posições de gerenciamento, de direção. Ela pode ocupar cargos intermediários, chefias, mas na hora de dirigir lá na frente, lá na ponta, ela é menos confiável. No Brasil, o índice é inferior a 10%, de acordo com o próprio IBGE. E será muito ruim nesse comparativo que fazemos entre o salário das mulheres mais e menos capacitadas no desenvolvimento intelectual. Olha, esperar 8 décadas para resolver este problema é inaceitável. Não dá. É inaceitável. Nós temos que acelerar e a aceleração vai partir dessa discussão. E quem sabe o Enem não puxa essa ideia. Veja os piores países, só para dar mais um dado aí. Olha os piores países na colocação. A maior nota possível, então, é 1 de igualdade, né? A pior seria 0. Aí, entre eles, olha aqui, Mali, Síria, Chad, Paquistão e Iêmen. Note que esses piores países, aí, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 piores, estão dentro de um regime fundamentalista. Perceba que não permite à mulher nenhuma ascensão social. A questão cultural é muito forte, sim, não é só econômica dentro disso, tá? Não é só econômica. No Brasil, nós não vivemos dentro de um regime fundamentalista, religioso, seja evangélico, católico, coisa parecida. Embora tenhamos uma bancada evangélica podre dentro do nosso Congresso, e nem todos são ruins, mas uma parte podre, eles não conseguem, ou não fariam isso, espero que não, ao ponto de regredirmos... Pelo casuísmo. Votam e trabalham em função de si mesmos. E recente episódio dá conta da influência de um membro desses parlamentares, um membro dessa bancada evangélica envolvido em agressão física, sim, protagonizada por ele. Mas, no primeiro momento. Ele foi vítima, sim, mas foi quem deu a primeira pancada. Quer dizer, diz que levou uma barrigada, né? Quem não ofereceu a face, exatamente. Um cuidado nesse sentido, né? Um cuidado com esses lobbies que se fazem nas várias bancadas do Congresso Nacional. Pena que, aí o Laércio cita a questão política, que é um outro elemento importante aqui. Inclusive porque agora, neste mês, foi autorizada a criação do 35º partido político neste país. Esse 35º partido político, 35ª sigla, professor Laércio, atende pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Certo? É uma coisa espetacular. 35 siglas partidárias. E é claro, esse partido é composto só por mulheres? Não, mas ele traz como ideologia essa igualdade. Nesse caso, um eufemismo, né? É uma igualdade no gênero. Agora, observe, as mulheres não se candidatam. No próximo ano, é um ano eleitoral, 2016 ano eleitoral. Há partidos que estabelecem cotas para reservar vagas para as mulheres, para que elas... Isso já não seria... Isso é irrelevante, porque as mulheres constituem a maioria da população brasileira, você sabe muito bem disso. Então, quer dizer... Isso vai aumentar. Você tem cota para a mulher? Não, é porque as mulheres não querem se candidatar. E este é um outro problema mesmo. Quadros políticos femininos que não só queiram se candidatar, mas entendam que elas podem mudar o contexto da sociedade. Dá mais uma olhadinha em alguns dados para rechear a nossa fala. Aí, ó. Participação econômica e oportunidade. 14 países reduziram em mais de 80% essa diferença. Que, por incrível que pareça, parte da África subsaariana, né, são 4 países, 5 na Europa e Ásia Central, e os 5 países que mais reduziram, o Burundi, Noruega, Mali, Estados Unidos e Bahamas. Por incrível que pareça, até os Estados Unidos entra nessa barca na redução da diferença das desigualdades, tentando fazer um mundo e lembrando que os Estados Unidos podem nos surpreender ao mundo em 2016 com a eleição de uma mulher. Estamos aqui na conjectura, é lógico, mas há uma possibilidade, uma vez que neste momento a mais forte candidatura do Partido Democrata, o partido do presidente atual, Barack Obama, é Hillary Clinton, que poderá vir a ser indicada pelo Partido Democrata
para enfrentar o candidato, muito provavelmente será um homem, do Partido Republicano. Nesse momento, Donald Trump. O grande conservador. Então você terá Trump de um lado e Hillary Clinton do outro lado, com uma possibilidade concreta de Hillary Clinton se tornar a mulher não só mais poderosa do planeta, mas o ser mais poderoso, que é o que Obama é hoje, porque ele governa o maior país mais poderoso da humanidade. Então, pessoal, não dá para esperarmos mais 8 décadas. Se faz necessário esta mudança urgente. Colocamos esse tema mais próximo agora do Enem e dos vestibulares, porque entendemos a sua força, a sua relevância. Igualdade de gênero, equidade de gênero. Então, e nesse contexto, qual seria a proposta de intervenção? Pensando no Enem, já que você citou o Enem. Lá no finalzinho, lá no rabicho do Exame Nacional, no 4º parágrafo, qual seria a proposta? Uma proposta de intervenção. Efetivamente, o mercado de trabalho compreender que indivíduos que fazem as mesmas funções não precisam depender do gênero para ganhar mais ou menos. Eles precisam ter o mesmo salário. Então, eu não posso olhar a figura feminina ou masculina. E aí, uma outra situação. Se o Brasil vive uma situação de desemprego agora, em 2015, e vive mesmo, quem é desempregado em primeiro lugar? A figura feminina, mais ainda em cargos intermediários. Então, quando eu tenho uma crise, o que é que eu faço? O primeiro profissional que eu vou colocar na rua é a mulher, porque eu sei que ela pode dar mais despesas. Porque aí, um outro rabicho dessa boa situação, na igualdade de gênero, é discutir as relações de trabalho com as domésticas e domésticos também, mas pensarmos na licença maternidade e na licença paternidade. Está aí um outro item para pesquisa, né, Lércio? Fechamos a conta, então? Fechamos, meu amigo, 100%. Grande abraço. Obrigado. Nos vemos na próxima. Tá aí a dobradinha para você. Até mais.